E haverá um dia em que eles chegarão perto do belo, este mesmo que as estatísticas quiseram apontar como feio. Eles saberão o que é anseio à flor da pele. Sou poesia marginal, sem teto, sem inglês, sem renda, mas permanentemente enfurecidos, dispostos a morrer para mudar o rumo dessa gotinha que só cai na janela da elite. Bem-vindo ao mundo dos raros. Gente, não tem mais como fingir que não os ouve nem que não os vê. Os meninos e meninas das favelas cariocas e das periferias de São Paulo encontraram um meio peculiar de mostrar sua cara. O Elipe é baile de favela, São Rafael é baile de favela, Elisa Maria é baile de favela, o Hebron é baile de favela e aqui também é baile de favela. E a cidade de Tiradentes também é baile de favela, hein? Por favor. Bom, gente, preciso apresentar para vocês essa sumidade. Na verdade, encontramos o Thiago numa rede social viralizando por aí com a discussão música clássica e funk. É muita riqueza. Recentemente teve uma matéria que comparava a música baile de favela, baile de favela. Comparava essa melodia com uma música grega. Que era muito parecido. E na verdade é o seguinte, as melodias do funk elas são muito parecidas com o canto gregoriano. Kyrie eleison. A diferença é que o canto gregoriano não tem aquela batida. Mas tirando isso, é muito parecido. Então é o seguinte, ó, Thiago de Souza é pesquisador, professor de música e artista audiovisual, tem formação técnica em música, piano e violão pela FASC e bacharelado em composição musical pela Unesp, onde foi bolsista. Atualmente faz mestrado em artes, também na Unesp, abordando as linguagens musicais e visuais em voga nas grandes mídias. Muito bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, prazer, viu? Fico honrado de ter recebido. Eu adoro aparecer, quando eu vejo uma proposta, eu não recuso jamais. Tá igual a mim. Thiago, então, Mergulho na Vida com Cláudia Canto tem essa vertente de mostrar o lado marginal da vida também, ou considerado marginal. Eu quero saber o seguinte, vamos direto ao assunto. E essa camiseta aí? A camiseta da Anitta eu vim preparado, né? Eu gosto muito desse videoclipe. É uma cena do Vai Malandra. Eu fiz uma análise no meu canal sobre o Vai Malandra e acho que essa camisa representa o empoderamento feminino, representa também a escolha dos ídolos que eu fiz, né? Eu venho do ambiente... Durante muito tempo da minha vida eu era uma pessoa completamente alienada, eu só ouvia música clássica dos vários períodos, da Idade Média até a música do século XX. E aí quando eu saí desse mundo, quando eu falei, eita, nossa, estou no Brasil no século XXI, eu passei a gostar de funk, a gostar das manifestações populares. Então, apesar de eu conhecer essa tradição clássica, a minha ídola agora é a Anitta. Então, ai, que legal, Thiago. Representa isso. Depois a gente fala mais um pouquinho, tá? Uhum. Sobre a Anitta e tudo que ela conquistou, né? Essa, como que eu posso dizer? A Anitta virou um símbolo do mercado financeiro do funk, né? Porque a mulher é empreendedora, né? Daqui a pouco você coloca um pouco mais os segredos de Anitta. Agora, olha só, Thiago, uma das colocações que eu separei aqui pra gente, o som de preto e de favelado virou coro popular, Thiago. Qual é a receita? Por que eles conseguiram ampliar tanto para todas as classes sociais? Eu tenho uma perspectiva, eu olho o funk como um objeto artístico, né? Tem aquela velha ideia de que muitas obras de artes que fizeram sucesso e consagradas nasceram em ambiente hostil. Aquela ideia de ostra feliz não produz pérola. Mas acho que no caso do funk,
tem uma característica que a música parece que reúne tudo aquilo que é sedutor para qualquer pessoa, porque somos todos humanos e a música tem alguns elementos musicais que seduzem a todos, como a periodicidade rítmica, a batida rítmica recorrente. A gente tem pouca informação. Isso também tem alguns neurologistas que falam que a gente tende a gostar de música que tem pouca informação porque a gente assimila melhor. Com muito refrão, né? Exatamente. A música é bem repetitiva. E isso, na verdade, não é uma característica do funk. Quando a gente olha até na Idade Média, nas músicas populares que se fazia, elas também obedecem essa receita. Então a gente pode pensar, é um pouco arriscado pensar assim, que existem alguns aspectos universais que musicalmente seduzem a qualquer um, e o funk reúne isso muito bem. A melodia da introdução já é a mesma melodia, tem só uma pequena diferenciação rítmica, a mesma melodia que vai ser usada no refrão. E por que isso acontece? O refrão é um momento muito importante, é o carimbo da música, é o refrão que as pessoas lembram, ok? Quando você coloca na introdução a melodia que vai ser usada no refrão, na hora que você estiver ouvindo a música a primeira vez e chegar no refrão, você vai ter aquele déjà vu, ou seja, você vai ter aquela sensação, eu já escutei isso em algum lugar. E de fato já ouviu na introdução. Esse recurso vem até da música clássica, das sinfonias, de você repetir um trecho muito importante da composição logo na introdução. Quando eu falo de música, eu não me refiro à letra, porque tem uma diferenciação entre letra e música. Sério? Eu entendo que fica difícil para mim, para eu falar sobre música, porque o debate que eu tô fazendo é esse, música clássica e funk. Às vezes as pessoas não entendem porque eu falo isso frequentemente, que no Brasil as pessoas não têm acesso à educação musical. Não tem acesso à educação normal, claro. Assim, imagina a educação musical. Então eu acabo tocando em alguns aspectos assim, técnicos, quando eu falo de textura, a textura do funk, quando eu falo de camadas de som, quando eu falo de ritmo, quando eu falo de tonalidade. Aí eu fico pensando, poucas pessoas podem entender essa minha análise mais técnica da música, mas eu acho importante porque o que acontece é que sociólogos falam de música, porque eles são mais abertos, filósofos falam de música, antropólogos falam de música, e pessoas das letras também falam de música e falam de funk. Só que os músicos que estudam na academia não falam de funk, porque eles estão com a cabeça na Europa, o que importa a eles é tocar na Europa, o que importa é sempre a cabeça na Europa. Então, Thiago, só interrompendo um pouco, é uma total dicotomia mesmo, né? Porque eu fico pensando, se a gente está numa polêmica agora, principalmente nos bairros das periferias, dos fluxos, né? Então, por exemplo, na cidade de Tiradentes, a gente atravessa muito esse problema. E nesse quesito, o que é levado em consideração? Os meninos não têm lugar para tocar o seu funk, para se divertir, e ao mesmo tempo a sociedade reclama do barulho. Será que não está na hora desses estudiosos, por exemplo, da música clássica, da música mais erudita, e sair do patamar e conversar com essa molecada lá na rua para ver um caminho a seguir? Porque se o antropólogo, o sociólogo se presta a estudar os efeitos da psique humana, o porquê que essa molecada gosta de funk, eu acho que está na hora desses músicos virem também, como você está fazendo, né? O que você acha? Não seria um caminho bom, interessante? Sim. Eu acho que principalmente quem vem da universidade pública tem um compromisso de levar aquilo que você aprendeu. Claro, compartilhar. E compartilhar com as pessoas. Agora, o que acontece, existe um certo... Claro que não são todas as pessoas, mas existe um incentivo a você falar de temas que são socialmente irrelevantes. De você ficar no seu mundo, pesquisa. Esse é o meu segundo livro. Esse que eu dei, mas o primeiro livro... Olha só que título mais intrigante, gente. A Morte da Música Clássica. Daqui a pouco a gente fala. E o primeiro livro que eu publiquei, eu falava sobre um compositor alemão, nascido no final do século XIX. E a minha cabeça mudou, eu falei, eu quero pesquisar o funk. Porque eu acredito até nessa missão que a gente tem, quem estuda em universidades públicas, e até essa missão de você relacionar o seu tema, de o seu tema ter uma relevância social. Agora, quanto ao fluxo, eu acho que é um problema maior. Normalmente, quem está na periferia não tem acesso a muita coisa. Sim. E resvala nessa questão de não tem balada, a gente faz uma balada na rua. Eu acredito que a questão é mais ampla. A carência total de várias coisas. E também dentro desse contexto, a crítica que nós ouvimos também a respeito do funk
é que são letras superficiais, né, que só tá em voga ali sexo, dinheiro, carrão, marca. E aí eu me pergunto, também te pergunto, se isso não é reflexo do que tá na televisão, né? E, sei lá, das pessoas que têm dinheiro também querem isso, né? Carro, moto, enfim. Qual que é a diferença e por que nesse caso, o funkeiro é tão criticado por querer a mesma coisa que uma pessoa da classe alta quer? Ou tem, né? Primeiro pode existir aquela velha implicância, aquela... talvez de perceber a classe mais baixa ascendendo e ter uma implicância. E segundo, que o capitalismo, ele obedece a uma lógica que um economista analisou e chamou de dessublimação. Para você estimular o consumo, você precisa quebrar valores tradicionalmente consagrados como o casamento. Ninguém mais quer se casar. Todo mundo quer ter vários parceiros. Isso acontece não só no funk, mas assim, o funk acaba absorvendo essa ideologia do capitalismo, mas isso acontece para todos. Então, grandes valores tradicionais são quebrados em prol de novos comportamentos. Então, nesse processo de dessublimação, você vai frequentemente estimulando desejo. E até que a gente começa a ter pessoas com 30, 40 anos que são adolescentes, que têm uma psicologia muito... Mas isso, eu falo isso sem nenhum moralismo. A sociedade está indo por esse caminho. Sinais do tempo. Exatamente. Interessante. E uma observação que a gente estava colocando nos bastidores também é de que é muito difícil uma pessoa que não está nesse ambiente empírico das favelas, da comunidade, criar uma letra de funk, né? Você também percebe isso? Criar, eu não sei, eu acho que é possível. O problema, o que eu percebo é que o funk, ele é subjugado musicalmente. Muito se fala sobre a falta de qualidade musical, sobre a pobreza musical do funk. Mas o que eu defendo no meu trabalho é que o funk, ele tem a sua inteligência musical, ele tem vários aspectos, tanto rítmicos quanto melódicos, que você fala... Puxa vida, isso é... A estética. Isso é muito interessante. O ritmo dessa música é interessante porque ele é um ritmo subdividido em 3 tempos. A gente tem a pulsação musical do funk, que é o 130 BPM padrão. A gente tem, às vezes, algumas subdivisões em 3 tempos. Então fica... Por isso você tá vendo um 3zinho escrito aí na partitura em algum momento. A terceira parte é uma parte bem melodiosa que é cantada pela Anitta. Também tá baseada nesses 2 acordes. Confere a partitura com o nome da nota. Não vou mais parar, cê vai aguentar. Quarta parte é a parte do rap, parece que o andamento diminui, mas não diminui coisa nenhuma. Continua em 130 BPM, só que na verdade ele diminui um pouco a frequência rítmica, então dá a impressão que a gente tá em 65 BPM, que é na verdade a metade de 130 BPM, que é o padrão do funk, 130 batidas por minuto. E a quinta parte é uma parte um pouquinho diferente, mas ela ainda assim usa as notas de sol menor. Já tô louco, bebendo, tô solto, envolvendo, eu tô vendo. Não para, não. A gente viu quanta informação pode ter nessa música que muita gente considera besta, simples, uma coisa de idiota que tem só 2 acordes. Na verdade, as melodias mais consagradas da música clássica também são baseadas em 2 acordes. Além de toda essa estética que traz na letra, que é a estética do palavrão, que isso não é de jeito nenhum uma característica só do funk. Tem uma canção do Mozart lá do século XVIII, em que ele fica falando palavrão, mas poucas pessoas sabem disso, né? Quando a gente fala de música clássica, inclusive o pessoal que é da música clássica, eles não usam muito o termo música clássica, porque se confunde com o período clássico, eles usam música erudita. Tem termo pior, mais escroto do que você fala música erudita? Separação total. Porque é uma coisa que você joga lá em cima, quando na verdade... Mozart podia ser comparado até a MC Melody, porque era uma criança ali fazendo música, e a família administrava tudo isso. Então, e eu acho que, além dessa questão, a questão musical do funk, ela tem a sua riqueza nos timbres escolhidos, na maneira como o DJ produz as camadas de som, na maneira como aquilo é cantado e aquilo tem um timbre. O que eu falo também vem da minha experiência com a música contemporânea, que é uma música que desconstrói muito a música tradicional e acaba chegando em sons muito experimentais, e o funk tem um pouco desse lado experimental também. Tiago, uma crítica bastante contundente é
sobre a erotização infantil. Por exemplo, a MC Melody com 11 anos de idade, que parece que tem uns 30. Você não acha que também tem que ser analisado melhor isso tudo? Eu abordo o funk como um objeto artístico, né? E tem o seu lado estético, que é como a gente vê aquele objeto artístico. O funk trabalha com a questão da sexualidade, fala de sexo de uma maneira... A estética do funk é essa estética que vai direto ao ponto. Eu acho que, uma vez que aquilo circula na periferia, as crianças fazem isso, que faz parte da vida de todo mundo. Por que a criança não está fazendo música clássica? Porque não pertence ao universo dela. Se pertencesse, ela faria como Mozart fez. Agora, então ela faz sem entender muito bem. A força da natureza. Exatamente. Como eu acho que, nesse caso, eu acredito que no caso de uma criança que canta funk, que canta até letras ou que dança sensualmente, eu acredito muito que, nesse caso, a sensualidade, a erotização ou até a pornografia está no olhar de quem observa e não na criança. Certo. Mas isso ainda cria muito atrito, né? Porque eu fico pensando nas minhas amigas mães da comunidade e que vê suas filhas, a maioria não gosta de ver as filhas rebolando lá. E como que a gente pode tratar isso? Eu estou pensando aqui que talvez essa educação, essa orientação sexual deveria vir das escolas também, né? Eu acredito que se o funk caminhar junto com a educação sexual, vai só rebolar, vai só mostrar. Na verdade, se o funk caminhar não só com a educação sexual, com a educação, com a educação geral, vai só rebolar, porque rebolar e cantar, um dos aspectos da estética é que, assim, falar não é fazer. Não é porque você fala de um estupro que você estuprou alguém, não é porque você fala numa música que algo aconteceu que aquilo realmente aconteceu. Eu conheço vários MCs que cantam aquele funk que é chamado de funk putaria, mas que tem uma vida trabalhador, responsável, não bebe. Então, é uma atuação, é um personagem também, né? Eu acredito que se a educação vai resolver esse problema de, educou, então tudo bem, só rebola para ter essa estética, né? Porque essa estética é interessante, a estética do corpo, nesse caso, no funk. Mas na vida vai ser uma pessoa responsável. Mas você vê que a gente observa que tudo gira em torno da educação e da cultura, né? Sim. Que é a grande lacuna nas nossas comunidades e no Brasil. E vamos voltar um pouco para a Anitta, que se tornou uma empresária do funk. Como que a gente pode, tô pensando aqui, educação, top, mas também a economia criativa, solidária. Será que a gente não pode ter várias Anitinhas nas comunidades? Sei lá, não seria uma saída? O que você acha? Eu acho que seria uma saída, mas eu sou um pouco cético em relação a... Eu acredito que... Eu não sei, na verdade, se teria espaço para todo mundo. Mas eu acredito que as pessoas têm oportunidade de trabalho com funk, seja vendendo a bebida, seja tendo um carro de som. Eu acredito que as pessoas podem ganhar dinheiro. Eu acho que as pessoas aceitarem o funk, aceitarem essa manifestação, o fato de estar em novela da Globo ajuda na aceitação. Mas em relação a ser um fenômeno como a Anitta, eu não sei se tem espaço para todo mundo. Eu digo assim também, além, obviamente, do fenômeno, mas assim, transformar, por exemplo, os fluxos lá. Será que não seria uma saída? Tentar viabilizar para os vizinhos ganharem também através desses fluxos. E as Anitinhas que eu quero dizer é isso, da gente fazer a comunidade circular através do que vem do funk. Claro, claro. Eu acho que a criação de espaços culturais, mas espaços culturais que aceitem o funk, não se cria um espaço cultural que tenha teatro, um teatro, sei lá, Brecht, por exemplo. O que é Brecht na periferia? Tem que ser um espaço cultural que realmente dialogue com os interesses e com a vida da população. Porque isso não é Quando se faz a criação de um espaço cultural e vai lá colocar coisa do homem branco europeu, no fundo você não está aceitando que ele já tem uma cultura, que a periferia já tem uma cultura, já tem uma música, já tem um repertório cultural, um repertório de vivência. No fundo a questão é essa, é aceitar. E aí, consequentemente, criando um espaço cultural que realmente faça parte da vida das pessoas, as pessoas vão frequentar e vai ser muito melhor no sentido da rentabilidade e no sentido social da educação também. Claro. São patamares, né, Thiago? Sim. Educação, economia criativa e tudo mais. Gente, eu tô percebendo que a gente tem muito o que falar ainda, Thiago. Você topa vir de novo?
Claro, com o maior prazer, eu adoro aparecer. Que bom, que ótimo, gente. A gente fica por aqui, vamos fazer um outro programa com o Thiago, porque a gente precisa fazer o funk virar negócio para fazer essa sociedade também interagir, trazer os acadêmicos lá da USP, vamos lá para a comunidade, vamos ensinar música, vamos aprender com eles também. Claro. Então acho que isso é assunto para o próximo programa, beleza? Ok. Então tá combinado. O sucesso do canal depende de vocês. Então vamos lá, deixe seu like, se inscrevam, compartilhem